apertar, tô toda torta aqui já, tô toda apertada aqui. Comecei errada já. Bom dia, gente! Espero que vocês estejam todos muito, muito, muito bem, na medida do possível. Respira fundo. E bora começar a resolver alguns exercícios de operação de matrizes. Então vamos lá. 1. Sendo A uma matriz quadrada de ordem 3, quando a gente fala, para lembrarmos de uma vez, uma matriz quadrada, eu tô falando que é uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tudo bem? Só que ele tá falando para mim que é de ordem 3, ou seja, é uma matriz 3 por 3, cujos elementos são dados por A e J. 0, se I diferente de J, e I mais J, se I igual a J. Então, vamos lá. Peraí, Veri. Então, tem algumas coisas aqui pra gente entender. Primeiro de tudo, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse resolver essas questões. Pausou? Se você não... Desculpa, não pausa ainda não. Se você não conseguir resolver, aí você volta, você vem pra ver como faz essa solução. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, calcule. Primeiro de tudo, eu tenho que entender quem que é essa matriz A. Então, essa matriz A, ela é uma matriz de ordem 3, ou seja, são 3 linhas por 3 colunas. Maravilha? 3 linhas por 3 colunas. Qual que é esse? Nossa, podia ter feito um pouquinho mais reto aqui, né, gente? Um pouquinho mais reto. Deixa eu até mudar aqui, olha, fazer um pouquinho mais reto aqui, pronto. Qual é essa matriz? Então, deixa eu montar aqui. Nossa, nem usando reta a Pro consegue fazer reta, gente. É o vexame do desenho geométrico aqui. Meu Deus do céu, pronto. Gente, olha só. Qual que é esse primeiro elemento? Ele é o elemento linha 1, coluna 1. Esse daqui é o elemento linha 1, coluna 2. Elemento linha 1, coluna 3. Quem que é esse elemento aqui? Linha 2, coluna 1. Elemento linha 2, coluna 2. Elemento linha 2, coluna 3. Por fim, quem que é esse aqui? Elemento linha 3, coluna 1. Elemento linha 3, coluna 2. Elemento linha 3, coluna 3. Maravilha? Beleza? Então, montei essa matriz. Isso significa o que agora para mim? Conseguir encontrar todas as disposições dos meus elementos na minha matriz. Agora eu vou voltar para a minha fórmula. Que fórmula, Veri? Essa aqui, ó. 0 se I diferente de J. Ou seja, onde I é diferente de J, qual o valor dos elementos, gente? 0. Onde I é diferente de J? Olha aqui, ó. I é diferente de J, I é diferente de J, I diferente de J, I diferente de J, I diferente de J e I diferente de J. Ou seja, em todos esses 6 elementos, o I é diferente de J, significa que valem quanto, gente? Esses elementos aqui valem 0. Então, eu sei que, olha só, aqui vai permanecer o A1, 1, A2, 2, A3, 3. E os outros elementos valem quanto? Valem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maravilha? E Veri, e para os elementos que eram I igual a J? Ele escreveu para a gente aqui, ó. Se I igual a J, eu vou fazer quanto? 1 não, né? I mais J, tá, gente? Parece 1, mas é I mais J. Beleza? Então, se o I igual a J, é I mais J. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou substituir. Então, opa, olha só. Para esse elemento aqui, ó, é I mais J. Quanto vale I? 1. Quanto vale J? 2. Então, quanto vale esse elemento aqui? 2. Quanto vale este elemento aqui, ó? Quanto vale esse elemento aqui? I mais J. Quanto vale esse elemento aqui? 2 mais 2, 4. E esse elemento aqui, 3 mais 3, vale 6. E o resto dos elementos valem 0. Então, aqui eu já descobri quanto vale a minha matriz A, beleza? A minha matriz A é esta matriz aqui que vos apresento. Tranquilo? Printou? Então, vamos para B. B. A mais
I3. O que era esse mesmo, esse I3, gente? Esse I era o símbolo de matriz identidade. O que a gente viu na aula passada sobre matriz identidade? A matriz identidade era obrigatoriamente uma matriz quadrada em que nós tínhamos o quê? A diagonal principal valia 1 e os demais elementos valiam quanto? 0. A diagonal principal valia 1 e os outros elementos valiam 0. Então, a matriz I3 que eu tenho aqui é uma matriz de ordem 3, 3 linhas por 3 colunas, onde a diagonal principal vale 1 e os outros elementos valem quanto, gente? 0. E os outros elementos valem 0. E aí ele está pedindo para somar a matriz A mais a matriz 3 e 3. Ou seja, vamos somar esses elementos aqui. Isso aqui vai dar igual a quanto? Vou passar aqui para o lado e vai dar igual a... Como eu faço mesmo para fazer a operação de soma e subtração entre matrizes? Elementos entre si, ok? Então, eu pego exatamente o elemento que está naquela posição e eu vou somar ou subtrair, de acordo com a operação que está sendo pedida, entre o elemento de mesma posição. Ou seja, eu vou pegar esse 2 aqui e somar com esse 1, que vai dar 3. 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0. Olha que matriz facinha, hein? 4 com 1 dá 5, 0 com 0, 0, 0, 0. Já vou copiar aqui. E 6 com 1 dá 7. Esse daqui é o resultado da nossa matriz A mais I3. Beleza? Fechou? Tranquilo até aqui? Bora? Então bora pra 3? Bora pra 6? Oh, eita, que não acerta uma. Bora pra C. Alternativa C. Quanto vale 3 vezes A? E a gente aprendeu na aula anterior de operações que quando eu vou trabalhar com a multiplicação de um elemento, que é 3 vezes a matriz A, o que eu faço? É como se fosse uma distributiva do 3 por todos os elementos daquela matriz. Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 2, 3 vezes 0, vezes 0, 3 vezes 0 aqui embaixo, 3 vezes 4, vezes 0, e assim vai. A gente vai passar esse 3 multiplicando todos os elementos da minha matriz. Então, até que fica fácil a gente resolver aqui, porque efetivamente os únicos elementos que a gente tem para multiplicar, quais são? Os elementos da diagonal principal, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 6, 18. E os outros elementos dão 4, Veri? Ou dão quanto, Veri? Dão 0, porque qualquer elemento multiplicado por 0 dá 0. Tranquilíssimo esse C aqui, né? Bora pro D, então? Vamos lá. Alternativa D. A elevado a T. Olha só, eu não sei se eu já comentei com vocês o que é A elevado a 3, a T. Eu acho que já. Esse A elevado a T significa transposta. O que era essa transposta? Era quando linha vira coluna e coluna vira linha. Ou seja, a transposta da matriz A aqui, a transposta da matriz A é dada pelo quê? Olha só. Toda a minha linha aqui vai virar o quê? Coluna. Então, essa primeira linha vai virar uma primeira coluna. O que vai acontecer com essa segunda linha aqui? Essa segunda linha vai virar uma segunda coluna. E, por fim, essa terceira linha aqui vai virar o quê? Uma terceira coluna. Maravilha! A única coisa que eu não posso aqui
bagunçar é a ordem dos elementos, tudo bem? Então, eu pego cada linha e transformo na mesma ordem em uma coluna. Veri, só isso é matriz transposta? Exatamente. Linha vira coluna, coluna vira linha, beleza? Então, para facilitar a sua vida, você separa ali em linhas, pega cada linha e vira numa coluna, cada linha e vira em uma coluna. Fechou? Beleza? Exercício 1, já acabamos. Rápido, prático e eficiente. Bora pro 2, vamos lá. Exercício 2. Sendo A é aquela matriz apresentada e B a outra matriz apresentada, determine a transposta de A mais B. Então, eu tenho que lembrar algumas coisas. O que eu tenho que lembrar? O que é mesmo a transposta? A gente acabou de ver. Então, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a nossa visão. Então, o que eu tenho? Olha só. Deixa eu tentar colocar um zoom de 200 aqui, que vai facilitar. Pronto, prontinho. Primeiro de tudo, eu vou descobrir quem é a transposta de A. Maravilha? Quem é a transposta de A? Eu vou pegar esta, vou trazer por linha, esta linha e transformar em uma coluna. Então, a transposta de A, eu pego a primeira linha e transformo em uma coluna. Pego a segunda linha e transformo em quê? Em uma coluna. Então, eu sei que a matriz transposta de A vale isso mais B. Quanto vale B? Já foi dado aqui no enunciado. 1, 5, 2 e menos 2. A partir daí, como é que a gente vai fazer, então, para calcular a transposta de A mais B? Lembra? Elemento A1 com A1, A2 com A2 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazendo cada elemento na sua ordem, eu vou somando ou subtraindo, dependendo da operação. Então, bora lá? Devia ter marcado tudo, né? Deixa eu apagar aqui, Peraí que eu já devolvo o nosso 2 lá, Prontinho, tô devolvendo o nosso 2 aqui e deixa eu marcar aqui em azul para ficar melhor. Então, olha só, 2 mais 1, 3. 3 mais 5... 8. 1 mais 2, 3. E 2 com menos 2 dá 0. Então, essa daqui é a resposta da nossa alternativa A. A transposta de A mais B. Tranquilo? De boa? Bora resolver o B, então? Na B, ele tá pedindo 5 vezes A. Tá feio esse A, mas é A, tá bom? Opa, apaguei. 5 vezes A mais B. E depois eu vou transformar essa matriz em quê? Na matriz transposta. Então, eu vou ver primeiro quanto vale 5 vezes A. Depois, eu vou somar com B. E depois de tudo isso, o que eu vou fazer? A transposta. Então, vamos lá? Então, eu vou pegar a matriz A, que é essa aqui, ó. 2, 1, 3, 2. E eu quero multiplicar por 5. Como é que eu fazia isso mesmo? Eu vou pegar esse 5 e multiplicar por todos os elementos da minha matriz. Então, como é que vai ficar aqui? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. Então, essa daqui é a nossa matriz 5 vezes A. Tranquilo? Agora, eu vou somar com a matriz B. Quanto vale mesmo a matriz B? 1, 5, 2 e menos 2. Como é que a gente vai fazer essas operações? Cada elemento com cada elemento do seu determinado quadrante. Ou seja, 10 mais 1, 11. 5 mais 5, 10. 15 com 2, 17. E 10 com menos 2 dá 8. Então, essa daqui é a nossa matriz 5A mais B. E aí, ele pede o que pra gente? A transposta. Como é que eu faço a transposta? A transposta, eu pego a linha e coloco em coluna. Opa, vamos arrumar aqui, Veridiana, não muda a ordem, não. A linha eu coloco em
coluna. Então, vai ficar 11, 10, e essa linha eu vou transformar em coluna, 17, 8. Esse daqui é o resultado final do nosso exercício A. Beleza? Bora pro B, então? Ah, não, perdão, esse já é do B. Então, a gente encerrou esse exercício, bora pro próximo exercício. Tá simples, não tá? Tá simples, vai, chora não que tá simples, bora lá. Exercício 3 é uma multiplicação de matrizes. Dadas as matrizes A, aí apresentada, e B, aqui apresentada, determine o produto de A vezes B. Bora lá, então? Como é que a gente fazia mesmo o produto de A vezes B? Então, vou copiar aqui a matriz A, 4, 1, 8, 2, vezes a matriz menos 3, 5, 12 e menos 20. Maravilha? E aí, gente, o que nós vamos fazer aqui? Lembrar como é que é feita a multiplicação de matrizes. Antes disso, uma coisa importante. Matrizes, multiplicação de matrizes não são comutativas. Ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A, ok? A multiplicação entre matrizes não é comutativa. A gente está acostumada com números que 3 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 3. O resultado é exatamente o mesmo. Mas para matriz isso não acontece. Então, se eu falar que a matriz A vezes B é igual à matriz B vezes A, eu tenho que comprovar com resultados que isso acontece. Mas isso é raro de acontecer. Ok? Isso é raro. Então, eu tenho que fazer exatamente na mesma ordem. Ele está perguntando qual é o produto de A vezes B. Então, eu tenho que colocar nesta ordem. E aí, como é que eu fazia mesmo? A primeira linha com a primeira coluna. Se eu estou fazendo a primeira linha com a primeira coluna, eu estou descobrindo o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna. Então, como é que eu fazia aqui, ó? 4 vezes menos 3 dá menos 12. Mais 4 vezes, mais 1 vezes 12, que dá 12 positivo. Deixa eu repetir aqui que eu falei o númerozinho errado para vocês para não ficar erro nenhum na nossa cabeça, conflito nenhum. Então, eu pego 4 vezes menos 3, que dá menos 12, e depois 1 vezes 12, que dá 12 positivo. Menos 12 com mais 12 dá quanto? 0. Agora, eu vou para qual elemento, Veri? Eu vou para o elemento o quê? De primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão bagunçado. Como é que eu vou fazer, então, para multiplicar o elemento de primeira linha? Opa, apagando que não devo. De primeira linha com segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna. Bora lá? 4 vezes 5 dá 20. Mais 1 vezes menos 20, que dá menos 20. Mais 20 com menos 20 dá 0. Maravilha? Agora eu vou descobrir qual elemento. Perdão, não posso subir. Qual elemento? Eu vou procurar resolver o elemento da linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Então, deixa eu continuar apagando aqui para não ficar tão bagunçado. Agora, qual elemento que eu quero tentar descobrir? Elemento da linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Então, vai ser 8 vezes 3, que dá menos 24. Maravilha? E 2 vezes 12, que dá quanto, gente? 2 vezes 12 dá 24 também. Então, vai ficar menos 24 com mais 24 dá 0. Tá fácil demais essas contas, né? Bora descobrir aqui, ó, elemento da linha 2, coluna 2. Como é que eu vou fazer? Já pegou o jeito, você já sabe até o resultado, né?
Quanto é que vai dar o elemento da linha 2? Opa, apaguei de novo errado, Veridiana. Da linha 2 com a coluna 2. 8 vezes 5 dá 40. Beleza, deixa eu marcar aqui. 8 vezes 5 dá 40. 2, mas não marquei, ó. 8 vezes 5 dá 40, mais 2 vezes menos 20, que dá menos 40. 40 com menos 40 dá 0. Então, qual é o resultado dessas duas matrizes? É a matriz que a gente chama de matriz nula. 0, 0, 0, 0. Ela é inteira, formada por elementos 0. Beleza? Tranquilo? Gente, multiplicação de matriz é paciência, tá bom? Sempre muita paciência. A gente não pode olhar para os números e se assustar. Sempre muita paciência. Tranquilo? Terminamos essa lista, gente. Acho que foi super, super, super de boa. Fechou? Beijo no coração de vocês e até mais!